Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do BGB Podcasts. Esse é um canal especializado e específico para quem quer desenvolver sua empresa, falar de inovação, cultura, estratégia de negócios. O meu nome é Bruno Fioravante, sou o host desse episódio de hoje. Ao meu lado está meu amigo e sócio Alexandre Carmona, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um conceito e de uma informação que todo empresário gostaria. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, Ale, que jogo de golfe foi esse hoje? Hein? Tivemos um jogo hoje, hein? E não superamos a meta. Quem está acompanhando a gente aqui do primeiro episódio e do segundo, que foi primeiro episódio, um ponto. Segundo episódio, Zero. Esse aqui a gente não vai revelar não, né? Ainda não. Ó, coloca aqui, né? Passa um trechinho aí para ver a gente jogando, mas no final daqui do BGB você vai ver o jogo completo, tá? Mas foi um jogo emocionante. Quem não conhece o BGB nós temos aí o BGB Collab, a gente tem o BGB Corporativo e temos o BGB para eventos. Então, o nosso primeiro episódio a gente explica claramente, né, todos esses trabalhos que nós fazemos, e sempre o golfe é uma ferramenta de colaboração, uma ferramenta colaborativa para desenvolver competências inclusive. Então, a gente sempre começa com o golfe, depois a gente faz uma atividade, não é diferente aqui no podcast do BGB. Então, a gente começa com o golfe, só que a gente passa no final o jogo completo. E estamos aí com uma figura ilustre e muito importante para a gente, muito grande querido, amigo. Grande amigo. Apresenta aí, Bru. Legal, então, para você que conheceu um pouco do BGB, peço que você que está ouvindo pela primeira vez, curta, nos siga, ouça no Spotify, YouTube, para que você sempre tenha esses insights dentro da sua corporação. O tema de hoje, como eu disse anteriormente, cara, todo mundo gostaria de ter uma empresa valendo 100 milhões de valuation. Então, o tema de hoje é como construir uma empresa de 100 milhões de valuation em 4 anos. E está aqui o nosso amigo Leandro Fidelis. Muito prazer e muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Leandro Fidelis é CEO da M-Labs Venture, tem operação nos Estados Unidos, na Colômbia, trabalha com conceito especializado em tecnologia, mas para vende machine, honest marketing, tem mais de 12 mil PDVs em todo esse ambiente, esse ecossistema de tecnologia. Leandro, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer te receber e ouvir. E a gente quer saber. Queremos que você abra a caixa preta e nos fale como é possível ter 100 milhões de valuation de uma empresa em apenas 4 anos. Você não falou que ele é golfista também, né? Golfista profissional, né? E nos conhecemos no golfe, Nos conhecemos no golfe. É isso aí. Então, ele tem uma longa história com a gente, né? Porque ele é um membro do BGB, essa parte embaixador, do BGB Collab, né? Que é focado em empresários, né? Eu fui pesquisar quando teve o primeiro convite, foi 14 de março de 2023, que ele participou, acho que era o terceiro ou quarto BGB, nós estamos no 32º evento. Então, ele recebeu o título aí de membro embaixador nosso. Que é uma canequinha especial. Uma canequinha especial. Ele está no nosso evento agora, no próximo evento ele é o palestrante. Sábado agora a gente tem o BGB Wine Experience, que é um trabalho que a gente faz de vinho com golfe. Então, assim, tá aí da casa, né? Então... Bom, obrigado, Bruno. Obrigado ali pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversar e com certeza compartilhar o que a gente aprendeu, errou e acertou aí ao longo dessa trajetória. Então vai ser uma conversa bacana, tenho certeza. Golfista mais ou menos, né? Assim, tá meia boca, né? Mas eu deixo vocês verem aí depois o resultado e avaliarem, né, por vocês mesmos. Né? O swing de pater. Ainda bem que vocês não trouxeram o drive, né? É verdade. Não, bacana. Mas retomando ao nosso assunto, hoje a gente, para ter uma empresa grande, que é o sonho de todo empresária, como? É cultura, é estratégia, é inovação? Qual foi assim o ponto crucial que te virou a chave e você pensou, poxa, eu tenho possibilidade de fazer uma empresa milionária? Legal, excelente. Essa pergunta é bem legal porque assim, acho que uma questão para que você tenha uma empresa milionária, cultura é uma questão fundamental, ou seja, se você tem cultura, a sua empresa vale milhões, se você não tem cultura, a sua empresa não vale milhões. E eu acho que, refletindo um pouco sobre isso, acho que a resposta, eu acho que tenho 2 respostas possíveis para dar, né? A primeira é não e a segunda é não sei. Aí você fala, porra, mas a gente estava falando de cultura, né? E você estragou o podcast aqui agora, né? Veio falando não e não sei.
É porque, assim, uma coisa e eu acho que vou tentar separar as duas coisas agora e mostrar a importância delas. Uma coisa é o valuation da empresa e quanto vale sua empresa, né? E ela é uma medida fria, né, que tem a ver com quanto de dinheiro você gera ou quanto você vale para alguém, né? Então, se a sua empresa, por exemplo, imagina que você tem um apartamento que você consegue alugar ele e receber R$ 2.000 por mês de aluguel, para tentar trazer um exemplo mais comum assim do dia a dia de quem talvez não esteja tão mergulhado nesses aspectos empreendedores, né? Então você venderia o apartamento por R$ 4.000? Poxa, não, porque se você esperar 2 meses, você vai ter R$ 4.000 no seu bolso. Né? Você venderia por R$ 200.000? Aí você começa a fazer conta, porque, poxa, R$ 200.000 é uma antecipação, sem contar juros, né? Taxa de juros, Sim. é uma antecipação ali de 100 meses de aluguel. Então já começa talvez fazer sentido. Na empresa é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, quanto você gera de caixa é o determinante para dizer o quanto vale a sua empresa, né? O quanto você gera de caixa mensal e quais são os riscos envolvidos de você continuar gerando aquele caixa ou de você deixar de gerar aquele caixa. Você eventualmente receber processo trabalhista e ter que pagar alguma coisa no meio do caminho, ter algum movimento tecnológico que você tenha que se atualizar. A empresa depender muito de você estar na operação e aí se alguém comprar você, como você não vai estar mais lá, perde valor. Sim. Então, são esses os riscos envolvidos em você manter ou não manter a receita é o que determina o valuation da empresa, né? Então, quando a gente fala de valuation, é essa coisa mais fria. Só que o que isso tem a ver com cultura? A gente fez um jogo de golfe aqui, né? Uma coisa que eu aprendi na minha trajetória empreendedora é que a gente controla o esforço que a gente põe no processo. O quanto a gente treina, o quanto a gente se capacita, o quanto a gente, ao estabelecer um objetivo, tem disciplina para cumprir o plano que a gente estabeleceu, tem resiliência para passar pelos momentos difíceis, tem sabedoria para identificar as coisas que acontecem ao redor, para tomar decisão rápida, mudar de rota, etc. e tal. Então, tudo isso você controla, mas você não controla o resultado. Exato. Né? Então, não quer dizer que se você pegar uma receita de alguém, né, e começar poxa, eu vi lá o Flávio Augusto que montou uma escola de inglês e fez aquilo lá tal e vendeu por, né, tanto. Depois ele foi lá e comprou um time de futebol e vendeu por tanto, né? Se você seguir exatamente os mesmos passos, não é garantia de sucesso, né? Na verdade, muito provável que não dê certo, porque agora o tempo é outro, o mundo é outro, as coisas mudaram, né? Então, você não controla o resultado, você controla o esforço que você põe no processo. Às vezes está tudo dando certo, vem uma pandemia, né? Aconteceu com a gente, veio a pandemia, a gente tinha um faturamento ali e foi para zero. Né? E aí o que a gente fez a partir disso? Então, sabendo disso, o que eu tirei de aprendizado dessa trajetória é que o que importa realmente, como a gente vê nas outras coisas da vida, não é chegar numa empresa que vale 100 milhões, ou vale 10 milhões, ou vale 200 milhões. Mas como foi sua trajetória pelo meio do caminho? Né? O que você fez? O que você deixou de legado? Foi prazeroso, não foi prazeroso? Né? E aí eu acho que é onde entra a conversa da cultura. Sim. Né? Porque o que é cultura? Existe empresa sem cultura? Não existe empresa sem cultura, certo? Porque a cultura é como as pessoas vivem lá, como elas se relacionam, como elas se comportam, que tipo de código de ética ali existe entre as pessoas, se elas largam o banheiro sujo e tá tudo bem, né, e ninguém reclama, se elas largam sujeira em cima da pia, ou se quando acontece alguma coisa elas mesmas vão lá e limpam, né, se elas se respeitam ou se elas não se respeitam, se tem gritaria, se é mais quieto. Então, ter cultura não é ter um ambiente em que as pessoas se respeitam, né? Na verdade, ter cultura é o código ali de como as pessoas vivem, né? Sim. Então, aí qual que é o como você gostaria de viver a maior parte do seu tempo, né? Considerando que você não tem garantia sobre o resultado. E aí que a gente encontra, né, a questão de eu preciso tomar as rédeas da cultura da minha empresa
Porque o que eu fizer na minha empresa vai sim interferir no aumento ou diminuição da probabilidade de eu ter resultado. Não é a garantia do resultado, é aumento ou diminuição da probabilidade de eu ter resultado. E vai interferir principalmente nas experiências e na trajetória que eu estou vivendo ao longo desse caminho, né? Então, eu acho que é aí que as coisas se comunicam com valuation, né? Então, o que eu tenho mais orgulho lá na empresa não é de ter construído essa empresa que em pouco tempo foi avaliada em aí, mais de 100 milhões de reais. Mas é principalmente das pessoas que estão lá comigo, do ambiente que eu tenho prazer de trabalhar, de ouvir de um funcionário que numa conversa de um planejamento, do nada, cara, eu gosto tanto de trabalhar aqui que se você tivesse que diminuir meu salário, eu não tivesse dinheiro para pagar meu salário, e eu não dependesse de dinheiro, eu trabalharia de graça. Seus funcionários trabalhariam de graça para você, né? Trabalhariam... Boa provocação. Certo, assim... Provocação. Mas isso é muito romântico. Cara, assim, tem de tudo. Tem gente que não gosta de trabalhar. A gente tem 80 pessoas lá, né? Faz parte, né? Não tem a questão do romantismo, mas eu acho que a gente trabalhar para construir isso, né? E para ter resultado também no final, porque as duas coisas são importantes, eu acho que faz com que a trajetória seja prazerosa. E que se der certo ou não der certo, né, se a gente vale 100 milhões, 10 milhões, 5 milhões, é uma consequência. Em algum momento o resultado deve acabar chegando, né? Se você tem que ter um pouco de sorte pelo caminho, eu tive bastante sorte, né? Tive competência sim, mas tive bastante sorte. Mas eu acho que controlar ali o ambiente, ser um ambiente agradável, de desenvolvimento de pessoas, de transformação de pessoas, que você tem prazer de trabalhar, eu acho que esse é o ponto fundamental para mim em controlar a cultura da empresa. Além dos mecanismos que a gente pode falar aqui de que mecanismos da cultura que para mim interferem no resultado, né? Nós vamos chegar lá, né? Eu tive a experiência, né, de visitar a tua empresa. Foi uma grande felicidade, né, de conhecer a tua empresa lá, fazer um benchmarking ali. E eu fiquei impressionado com isso, sabe? Impressionado mesmo com a vibe da galera. Os inclusive processos depois, bem determinados. E aí né? depois, até se você puder colocar... Eu lembro que você colocou das 3 metas compartilhadas, lembra? Que você explicou para mim. E uma delas era se tornar uma empresa desejável de ser trabalhada, né? Sim. E você falou, olha... Eu falei, mas você alcançou? Eu falei, cara, eu alcancei. E você chegou num ponto, né? Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas também, ouvindo você, me vem uma coisa na cabeça que é o interesse das pessoas por valuation, mas não às vezes pela cultura, né? Porque a cultura levou nesse valuation. E aí é tão focado no valuation, mas assim, o interesse que tem, no meu ponto de vista, no valuation tem que ter na cultura também, porque se ele mexer naquela cultura, pelo menos no meu ponto de vista, pode começar a dar errado aquele resultado, né? Mas sim, você porque o que acontece, assim, você quer que as pessoas estejam engajadas, né? No final do dia, assim, tem comprometimento, tem a questão de engajamento, tem a questão de espírito de equipe. A gente quer que as pessoas elas estejam compradas com a gente. Mas o que leva as pessoas a estarem compradas com a gente não é só o salário, né? O salário, ele é uma questão mais platônica, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, você hoje ganha R$2.000 por mês e aí você quer ganhar 4, certo? Beleza. E aí eu começo a te pagar 4. Mas qual que é o problema disso? É que você deseja 4 mil por mês até o momento que você começa a ganhar 4 mil por mês. Aí não tem como você desejar aquilo que você já tem, porque você já tem, né? Então, sim, meu amor por 4 mil por mês já deixou de existir a partir daquele momento, eu começo a amar 6. Então, assim, tem que ter alguma outra coisa ali que mantém o engajamento, mantém a máquina virando, né? E aí, esses 3 objetivos que você comentou, da onde que veio tudo isso, né? Assim, em 2020, quando teve a pandemia, a gente tinha um negócio que era voltado mais para vending machine e o faturamento foi para 0. Né, para zero, assim, a gente faturava muito menos do que era a nossa despesa na época, com funcionário e tudo. E a gente teve que se reinventar. E nesse processo de reinvenção,
não teve tempo para respirar e pensar em como organizar as pessoas, ambiente de trabalho. A gente não pensou em nada disso, né? A empresa ela tem fases, né? E eu acredito muito que primeiro vem o progresso, depois a ordem, né? Eu já ouvi essa frase, acho que do Lázaro do Carmo, né? E eu compactuo com isso, assim. Você tem que crescer, o crescimento gera dor e você vai organizando essa dor. Sim. E no começo ainda não tinha essa dor de pessoas, né? Porque a gente tinha ali 10 pessoas, né? Era um time pequeno, estava todo mundo alinhado. Só que a gente acertou a veia de um negócio, né? Deu sorte, teve a competência ali de capturar o momento e começou a crescer muito rápido. E esse crescimento rápido, ele trouxe pra gente um ambiente insalubre, né? Por quê? Era pandemia, vocês vão lembrar, tinha um lockdown. A gente vendia equipamento que tinha que montar, então as pessoas tinha toda aquela apreensão de pegar contato, ônibus, né? Ter contato físico e tinha que ir para o escritório. Sim. E aí tinha que manipular produtos físicos para poder vender. Então a gente tinha essa interação física e aí todo mundo com medo da saúde e ao mesmo tempo com medo da empresa quebrar. E não dava para contratar mais gente, então a galera estava trabalhando das 8 às 11 da noite, estava ficando estressado por causa do ambiente do lockdown, estressado porque familiares estavam doentes, etc. Estressado porque era um produto novo, tinha cliente reclamando, tinha... as equipes entre si começavam a brigar, né? Porque o comercial vendia, aí dava pau e reclamava com o desenvolvimento, e aí a produção não conseguia entregar porque não tinha chip na China, e aí atrasava a entrega, o cliente não queria nem saber, reclamava com a gente. Então, assim, tava o caos, né? Os maiores desafios da nossa geração, né? Da nossa e acho que, né, assim, da humanidade. Né? Tiveram vários desafios aí, guerra e tudo mais, né? Mas esse foi um que a humanidade enfrentou em conjunto, né? Exatamente. E aí nesse ambiente, assim, teve um determinado dia assim que eu tava olhando para um funcionário, era 11 da noite. Ele estava batendo uma resina que a gente usava num circuito, né, assim, segurando um potinho, uma furadeira para bater resina e com um celular assim dando suporte técnico para uma pessoa que estava tentando resolver um problema do sistema. E eu lá no escritório, tinha acabado de nascer a minha filha, minha segunda filha, e eu, cara, será que essa é a empresa que eu queria criar, né? Então a gente começou a crescer. Os indicadores ali de faturamento mostravam que a gente estava num negócio promissor, mas estava muito penoso, sabe? Tava penoso e não só para mim, tava penoso para todo mundo que estava envolvido. E aí eu cheguei pro meu sócio na época, o Marcelo, e falei, cara, essa é a empresa que a gente quer construir? É isso que a gente está buscando, né? E aí ele falou, cara, não, a gente precisa reorganizar essa parada. Foi aí que nasceu um projeto que chama B25, né? Por que B25? Porque ali era 2020 para 2021, né? E a gente falou assim, que empresa que a gente quer ter em 2025? E aí a gente colocou os 3 sonhos, né? O primeiro sonho é que as pessoas que trabalham na empresa não queiram sair, tenham o prazer de trabalhar na empresa, né? Que é um resumo de ter remuneração boa, ter ambiente bom, ter crescimento profissional. Melhorando, né? Que as pessoas que estão alinhadas à nossa cultura, sim, e aí a gente escreveu um código de cultura do que a gente queria. Que é o Cultura na Veia. Que é o Cultura na Veia. Sim. Que elas queiram ficar. E que as pessoas que estão fora da empresa e queiram entrar na empresa, e estão fora da empresa, estão alinhadas também à nossa cultura, tenham vontade de entrar na empresa. Exato. E foi curioso que há uns 2 anos atrás, ali mais ou menos em 23, já mais ou menos 2 anos depois, né? Perto de quando você me visitou, no nosso Instagram, as pessoas no Instagram e LinkedIn, as pessoas começaram, presta atenção em mim, se abrir uma vaga, quero ser contratado, legal, né? Então, a gente ter indicador que mostra que as pessoas de dentro estão alinhadas com a gente, e que tem pessoas de fora querendo entrar. Não, e tinha o caso que você me contou quando eu estava lá, que uma pessoa te procurou e deu uma volta imensa para falar que tinha que sair, mas era para mudar pro, sim, né? Sim. E ela tava com vergonha de querer sair da empresa. Ou triste mesmo, né? Triste, e com vergonha de falar para ele porque não queria sair da empresa, né? Não, isso porque ia quebrar um indicador lá, assim, porque ninguém tava querendo sair da empresa. Nem só pela questão do indicador, acho que é mais mesmo da conexão que a pessoa tem com a empresa, né? Ela tem e ela fica com receio. Às vezes alguém paga mais e ela fala assim, cara,
mas, porra, eu vou abrir isso aqui para ganhar 10% a mais, 20% a mais, e agora? Será que vale a pena, tal, né? E eu trato essas coisas, essas questões de maneira bem transparente, tá? Sim. Assim, acho que esse é um dos elementos da nossa cultura, assim, que eu alinho com toda a equipe, né? O que eu pago para você é o quanto você vale no mercado. A questão de capacitação não sou eu que tenho que falar para você, é você que tem que correr atrás. Porque isso é o que determina na sua vida. Né? É uma questão da sua vida. Não impute a mim a responsabilidade de decidir que curso você vai fazer, porque aí você vai assumir determinado cargo aqui. Porque eu não controlo o resultado. Quem disse que eu vou ter esse cargo disponível quando você estiver pronto? Exato. Só que qual que é a questão? É que se você se preparar e estiver preparado, e eu não conseguir ter competência para pagar o que você merece, você vai achar lugar no mercado que vai pagar o que você merece. E tá tudo bem. Sim. Por quê? Por que tá tudo bem? Porque eu quero crescer. E eu vou disponibilizar a vaga. E eu vou exigir da função que você tá, eventualmente mais do que você consegue entregar hoje. Sim. E se você não estiver preparado nesse momento para assumir essa posição e ganhar mais, talvez o seu ciclo aqui está encerrado. Então essa relação transparente, ela mantém pessoas que querem se desenvolver profissionalmente dentro da empresa. Porque se você quer entrar para ficar, né, e ali não ser incomodado e achar que eu vou te dar um aumento porque você tem 2 anos de empresa, tá completamente enganado. Não é essa a cultura. Não é essa a nossa cultura. Mas essa é a cultura cotidiana que nós temos. Né? Quanto mais tempo de casa, mais pertencimento a pessoa acha que tem. Né? E eu tenho que ganhar mais por isso. E não pelo... O ponto que você trouxe aqui é muito interessante. Porque você que está lá contribuindo, é você que tem que buscar a sua evolução. Né? E não esperar que o lugar que eu estou trabalhando me exija isso. Né? Porque realmente, de fato, senão daqui a pouco a pessoa não se conecta mais. Né? E a cultura que tira você a responsabilização da pessoa. Sim, e eu acho que assim, a maior parte dos problemas que eu vejo quando eu converso com outros empresários que têm desacoplamento, assim, fala assim, cara, minha empresa tem uma cultura que eu não quero, eu vejo que é muito mesmo desalinhamento de comunicação. Exato. Porque ao mesmo tempo que tem essa questão do funcionário que acha que por ele ficar 2 anos ele vai ser promovido e tudo mais, às vezes tem o empresário que quer que a pessoa dê o sangue e tudo, mas ele não cuida para, quando a pessoa está se desenvolvendo, preparar a empresa, né, assim, cumprir com as promessas que está fazendo, né? Assim, ser totalmente transparente e alinhado no... Porque não é assim, falar isso é bonito, mas falar isso na prática é desafiador. Porque o que as pessoas buscam, no geral, na média aqui do brasileiro, quando você está entrevistando? Elas querem estabilidade, elas querem conforto, né? E a hora que eu chego para ela e falo, cara, isso é problema seu, incomoda, sim, né? Então... Se eu não coloco isso dentro de um contexto mais amplo da cultura da empresa, você acaba afastando. Talvez se você chegar aí pro seu funcionário e falar assim, cara, você tem que se virar aí, eu não vou fazer nenhum plano de desenvolvimento para você na empresa. Mesma coisa com um avião sem a rota para chegar no destino. Exatamente, né? Ele vai ficar perdido, ele não vai saber o que fazer. Mas como que eu tento... como que eu faço para que ele não fique tão perdido? A todo momento eu tô falando, cara... Era B25, agora a gente já tá no B30, tá? B30. Os 3 sonhos lá eram... E chegou antes, né? Chegou com 23, 24, você bateu, né? A gente bateu essa questão das pessoas. O segundo ponto era ter pelo menos 20% de receita internacional, então a gente já está presente na Colômbia e nos Estados Unidos. E o terceiro era que a empresa tivesse um valuation de 1 bilhão. 1 bilhão em 2025. Estamos em 2025, estamos 100 milhões. Então aquilo que eu falei, eu não controlo o resultado, né? Só que mirar 1 bilhão me trouxe a 100 milhões, né? Que já é um grande passo. E aí agora o B30, 1 bi foi lá pro B30, né? Aí são outras metas e tal. Mas quando eu faço um plano para 2030 e falo, pessoal, 2030 eu quero estar aqui. Porque eu acho que as pessoas elas são motivadas pelo lugar que elas estão ou pela perspectiva da onde elas podem chegar. Sim. Sei lá, refletindo um pouco sobre por que as pessoas pedem demissão, por que elas saem da empresa ou por que elas ficam na empresa, eu achei esses dois, não sei se tem alguma teoria sobre isso, mas
teoria lá do nosso Cultura na Veia é que ou a pessoa é motivada pelo que ela está fazendo ou pela perspectiva de onde ela quer chegar. E o que vale hoje não vale amanhã. Ou os dois, né? Ou os dois, Os dois, exatamente. E o que vale hoje não vale amanhã. O que eu quero dizer com isso? Hoje ela está contente com o que ela está fazendo, amanhã ela pode não estar mais porque aconteceu alguma coisa. Ou hoje a perspectiva que você gera, ela pode estar contente e depois não está mais porque aconteceu alguma coisa. E aonde eu acho que muitas pessoas erram é que elas às vezes trazem uma perspectiva, tipo um plano B30 e tal, mas no dia a dia da empresa a pessoa não vê aquilo acontecendo. Exato. Né? Aquilo acontecendo, então assim, por que eu fiz o B25? Porque estava um ambiente salubre, lembra? E eu não queria perder as pessoas boas. Então eu falei para eles assim, teve até uma funcionária que chegou para mim e falou: Leandro, eu não aguento mais isso aqui. Não aguento mais. Não aguento. Por mim eu saía. Mas por você, porque você colocou essa meta e falou que vai fazer, eu acredito em você. Então eu vou dar mais um tempo. Aí por dentro, pessoal. Hein? Aí por dentro, assim, você, na frente ali, não, é isso aí, vamos junto. E por dentro, puta que pariu, né? E agora, o que eu vou fazer? O que eu faço, né? Então, assim, cara, esse é o meu compromisso. Agora, como o meu compromisso, é o B30 4C, né? Antes a gente tem agora um sonho, né? Que tem a ver com clientes, né? A gente trocou pessoas internas e colocou clientes. Então, a gente quer que os clientes que usam a MLabs nem considerem usar outra solução. Tá. E que os clientes que não usam, eles não usam por algum motivo que não é a escolha deles, entendeu? Sei lá, alguma franquia tem uma solução dela que ela obriga a usar, mas o cara quer usar a nossa solução. Isso seria a experiência do cliente. Aí tem várias coisas, né? Tá, então, peraí, calma aí. Tá. Então, assim, o tema está muito interessante. Você que está nos assistindo aqui, você viu que os insights aqui estão começando a brotar. Então, curta o nosso vídeo, compartilha para quem quer ter uma empresa saudável, quer chegar num valuation de 100 milhões, 1 bilhão, 500, tá? Para que você não perca as nossas oportunidades. Falando em continuidade com esse raciocínio seu, nós vimos que a cultura ela está muito enraizada na sua operação, né? E aí você já está abrindo, assim, mas formalmente, cara, qual foi a sua estratégia de chegar no B30? Ou, né, quais são os termos, indicadores? O que você utilizou para mentalizar que daqui a pouco você vai chegar a 1 bilhão? E você entendeu que era uma cultura depois ou você fez tudo isso pensando na cultura? Legal. Eu fiz tudo pensando na cultura. Então, em 2016, eu fiz um curso na Startse, que é Cultura e Partnership. Tá. Né? E, inclusive o Pedro Englert, que é um dos sócios da Startse, é um mentor para mim, me deu várias dicas e ele é um cara defensor da cultura e eu comprei a ideia. Né? Então, quando eu vim para a MLabs, eu já vim com isso e ao longo do tempo eu só estou mais aprendendo mais sobre isso e refinando mais isso. Né? Então, para mim a cultura sempre foi fator determinante. E essa questão de B25 e B30 tem a ver com assim, tem a ver com a perspectiva que eu comentei, né? Porque você quer ter uma empresa para quê? Né? Você quer chegar aonde? E aí, a minha sugestão é que você comece por você. Porque a empresa ela é para prover alguma coisa para você. Então, quando a gente fala sobre a empresa, sobre 100 milhões e tal, não é sobre a empresa, é sobre mim. Porque nessa trajetória, sou eu quem estou me formando. Então, o Leandro que chegou em 2017 na MLabs, não fui eu que fundei a MLabs, né? Eu não lembro se a gente já contou essa história, já contei para vocês com certeza, mas eu não sei se a gente já contou essa história ao vivo em algum lugar. Ou gravado, né? Mas enfim, depois eu conto, acho que essa é uma história mais longa. Mas não fui eu que fundei a MLabs. E quando eu cheguei na MLabs, o cara que chegou lá é outro cara. E ainda bem, né? Porque assim, se eu mantesse minhas convicções, né, significa que eu não aprendi nada no caminho. Eu aprendi muita coisa e eu continuo sendo muito ignorante em muitos temas, e eu tô mais interessado em expandir assim, conseguir enxergar o que eu não sei para que eu consiga estudar e tirar essa diferença do que eu não sei, né? Então, expande o horizonte para que você corra atrás e visualize e tal. Então, quando eu vim, o que eu queria? Eu queria ter uma empresa que eu pudesse vender no futuro. E aí quando eu comecei a escrever algumas coisas. Então eu quero ter uma empresa que eu possa vender. E então para que eu possa vender, aí eu fui estudar um pouco de valuation, que é o que eu estava falando aqui no começo.
quais empresas que valem mais? Cara, então uma empresa que tem receita recorrente, ela vale mais do que uma empresa que não tem receita recorrente. O que é receita recorrente? Hoje é dia 3, né? Então esse mês eu já sei exatamente quanto, o mínimo que eu vou faturar. Porque eu tenho contratos assinados que, cara, começou o mês, eu não estou preocupado. Sim. Lógico que eu estou preocupado, assim, eu quero, né? Acho que Tem mais resultado. Né? Senão a empresa ela fica morna e aí começou a decrescer, né? Sim. Mas quando você tem a receita recorrente é outro jogo. E aí, obviamente, a título de exemplo, um apartamento que tem um contrato de locação de 5 anos, se você for vender ele para alguém que quer investir, ele vale mais do que eventualmente algum que está alocado no Airbnb só. Exatamente. Por quê? Essa analogia. Porque o Airbnb você tem que vender, você está sujeito a outras coisas. O contrato está lá, está escrito. Né? Então eu comecei a desenhar o que a gente chama de tese. Né? Então eu comecei a desenhar uma tese do que eu queria para minha empresa. Então eu queria receita recorrente, eu queria que a empresa tivesse um valuation, eu queria ter uma empresa que eu tivesse prazer de trabalhar. Eu queria ter uma empresa que não dependesse de mim operacionalmente no final de um ciclo de eventualmente 5 a 7 anos. Por quê? Porque eu queria colher os resultados. Assim, eu não queria virar escravo da minha empresa. Então, tudo isso começou a orientar o tipo de negócio que eu ia trabalhar. Então, assim, eu lembro que eu tinha 13 planos, 13 possibilidades. Desde telemedicina, consultoria, isso eu estou falando 2014, 2015. Tá? Sim. Telemedicina, consultoria, empresa de treinamento, sempre gostei muito de falar, tal, né? Educação. Tudo isso antes do Vending Machine ou Hotmart. Exatamente. Sim. Um deles era Vending Machine. Um deles. Um deles era Vending Machine. Que legal. E aí eu meio que peguei os três e falei, cara, como que eu escolho? Né? E aí criou critérios, né? Aí talvez um critério que algum de vocês possa colocar é assim, eu vou escolher o que deve me dar mais dinheiro. Né? Mas um critério. Só um parênteses, naquela época, o fator determinante, não perco o raciocínio, mas só pra gente engatar aí. Honest Mart e Vending Machine. Nem existia. Nem existia no Brasil. Não existia. Mas apareceu no seu estudo. Não desse jeito. Não desse jeito. Tá. Né? Não desse jeito. Assim, o insight do Honest Market mesmo, por isso que eu falei que é sorte, né? E preparação. Então, assim, lembra que eu falei, você ter a humildade intelectual de entender que ao fazer um plano, você não está fazendo um plano infalível, você está só estudando sobre a trajetória que você quer percorrer. Mas você só tem uma certeza, que vai dar errado. E aí, quando você faz esse plano, o que acontece é que pelo fato de você ter estudado, as coisas que vão acontecendo pelo caminho, você começa a tomar decisão e ter leitura de contexto mais rápido. Exatamente. Porque você já está contextualizado. Não é surpresa, né? Não é uma surpresa. Você começa a fazer conexão com outras coisas que você viu e fala, cara, puta, esse cenário é para lá. E aí você vai formatando. Tanto que assim, o plano B25, ele nasceu ali em 21, né? E eu comecei a empreender ou pensar, ou estruturar melhor esse negócio da empresa em 2014, 15, né? Então, demora um tempo para as coisas amadurecerem, né? Eu não teria capacidade, eu acho, em 2015 de escrever que em 2025 eu ia ter uma empresa que fatura X, ano passado a gente faturou 26 milhões, com uma margem de quase 50% e, cara, não dá, assim. Sim. Qualquer coisa que você escreve nesse sentido vai ser um chute. Você tem que meio que... assim, enfim, eu desenhei essa tese, a partir dessa tese eu escolhi o que eu queria para mim. Que era... desenvolver esse negócio para poder vender. Uma empresa que você não está na operação vale mais. E o fato de você não estar na operação, se você não conseguir vender, você não está na operação. Então você consegue dar atenção para sua família. Eu não tinha filho ainda, queria ter filho, etc. e tal. Né? Beleza, então assim, tudo nasce da tese. Uhum. E aí no meio do caminho você vai coletando essas informações e lapidando. Até que chega alguns momentos eureka. Que, assim, a sorte é a união do preparo com a coragem, né? Exatamente. Então, assim, quando veio a pandemia, na verdade, a gente desenvolveu um sistema para vending machine. A história dos 13 projetos, eu tinha que escolher algum. Aí o meu critério foi, todos pareciam promissores, uns pareciam dar muito mais dinheiro do que o outro, só que não sei se eu ia me sentir mais à vontade. Eu falei assim, cara, vamos assumir que
o projeto pouco importa, que eu vou aprender no meio do caminho qual que é o caminho, né? Então, qual que eu vou ter prazer de trabalhar e que se der merda eu vou falar assim, cara, foi da hora. E aí eu peguei Vending Machine porque além de unir a questão do negócio, unir a questão de tecnologia, que eu curto tecnologia, eu falei, pô, vai ser da hora, né? É isso, né? Meu critério foi, vai ser da hora. E aí chegou na empresa. Minha tese vai ser da hora. Né? Boa. E, enfim, então eu fiz o planejamento estratégico meu, e aí a partir do meu eu comecei a fazer o da empresa. Que então legal. Aí depois eu falei, cara, eu preciso trazer um sócio, e aí eu trouxe o Marcelo. Eu preciso... Eu vou demorar muito para aprender sozinho. Então aí que eu cheguei na MLabs, que já estava no mercado, mas não tinha o que eu queria desenvolver. E aí foi, né, assim, o lance do plano, né, a famosa frase filosófica do Mike Tyson, que todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Então, assim, foi o primeiro soco na cara, porque ao conversar com um dos sócios da MLabs, o meu amigo hoje, o meu amigo Caio, ele falou assim, cara, isso que você quer fazer aí, assim, existe... No mercado existe a figura do provedor de tecnologia, existe a figura do operador, existe a figura do provedor de insumo. Ou você escolhe um dos três ou você não vai conseguir fazer nada. Puta, é verdade, né? Sim. Então eu tive vários Caios pelo meio do caminho, né? Te ajudaram. Caio, Barbosa, enfim, um monte de gente aqui. Se eu arriscar citar nome, eu vou deixar alguém de fora. Que foram cruciais, me dando informações e trazendo aprendizado para que eu fosse modelando o plano, até que em determinado momento eu tive esse momento eureka, né? Que eu ouvi o Flávio Augusto, eu faço uma mentoria com ele falando que é como se você tivesse uma visão privilegiada. Então imagina, sabe quando você... Sabe um negócio que... qual que é o lance da informação privilegiada? É algo que você sabe... que ninguém mais sabe, e você tira um proveito daquilo. Disso, né? Só que isso é legal, é ilegal. É como se você, na Bolsa de Valores, soubesse que uma determinada ação vai cair e você vende, ou que vai subir e você compra, certo? Uhum. Então, por isso que é como se você tivesse, né? Porque não é uma informação privilegiada. Exato. Então, é como se você conseguisse enxergar... Mas que bate na intuição ali, né? Assim... Não é só a intuição. Sim, mas né? bate também na intuição. Bate na intuição, tem essa lance da intuição, mas é como se você enxergasse assim, cara, em 2025 deve estar desse jeito. E eu enxerguei, e eu não sei quem mais enxergou, né? Então é como se você tivesse uma informação privilegiada do que vai acontecer lá no futuro, e aí você começa a agir para aquilo. Então demora um tempo, você tem que coletar vários sinais, estar envolvido em várias coisas, para que você colete essas informações e comece a criar essas relações causais, né? E aí o que aconteceu? Qual foi a nossa informação privilegiada? Em 2019 eu fui para uma feira nos Estados Unidos e a gente tinha sistema de pagamento para vending machine. E eu comecei a conversar com alguns operadores de micromarket, que é o Honest Market. Até eu já conhecia o modelo de Honest Market de 2017, 2 anos antes, que o Caio tinha ido para essa mesma feira e tinha falado para mim, cara, tá acontecendo isso lá fora e tal, mas eu falei, isso aí aqui no Brasil não vai dar certo. 2 anos depois, eu fui, e aí eu conversei com alguns operadores e a galera falou assim, cara, eu mudei de vending machine para micromarket, tá sendo sucesso, tá indo tudo bem. E aí aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a pensar assim, eu falei, cara, beleza, mas por quê? E fui investigar um pouco mais. E aí eu tive a percepção que o cliente final, que é o local onde você põe a vending machine. Então, onde você põe o que é uma vending machine? Isso, acho que eu ia falar para você explicar de uma forma simples. O que é uma vending machine? Sabe essas máquinas de mola que você põe uma moeda e sai um salgadinho? Ou você põe uma moeda e pega um café? Sim. Isso é uma vending machine. O que é um honest market? Sabe esses mercados de condomínio que você desce lá, pega qualquer produto, tá... febre no Brasil, ali, né? Não tem ninguém ali vendendo, por isso que é honest, né? Você vai lá, pega um produto, passa, paga e leva, né? Então isso é um honest market. Aí eu me liguei que, para quem é consumidor, eu como consumidor, o que você prefere? Você prefere ir num lugar que tem uma máquina com 36 produtos diferentes, que você vai pagar primeiro, e aí depois a máquina vai dispensar o produto para você, que existe o risco dela enroscar e você não sabe se você vai ver seu dinheiro ou não, que se você quiser um outro produto você tem que fazer mais uma compra, ou seja, a experiência é horrível, e só tem 36 produtos que cabe ali.
Ou você prefere uma estante, uma geladeira que você abre, vê a data de validade, lê o Exato. rótulo, Um escolhe, pool de produtos, vê, né? pode Exato. pegar 1 ou 3 ou mais, produtos de tamanho diferente, de textura diferente, não sei o quê. Aí você vai lá, você pegou o primeiro produto, paga e vai embora. Eu falei, cara, Consulta preço, né? Honest Market vai engolir vending machine. Eu não sei se vai ser ano que vem, se vai ser daqui a 5 anos, mas se eu não me posicionar, eu vou ficar de fora. E aí em setembro de 2019, a gente lançou o nosso totem para Honest Market e fez um evento, e eu inclusive nesse evento falei, cara, Honest Market vai bombar, tal, vendi essa ideia. E aí em 2020 veio a pandemia. O que aconteceu? Né? A gente tinha vending machine e tal, eu falei, cara, algumas empresas começaram a montar o Honest Market dentro de condomínio. Eu falei, é para lá. Vamos lá que vai dar certo. De certa forma virou uma oportunidade, né? Exatamente. É, a Assim, pandemia, nesse ponto. a visão ela estava correta, no sentido de que o Honest Market ele ia ocupar um espaço que vending machine não tinha condição de ocupar ou que ocupava de um jeito ruim. Então, essa informação privilegiada ela existia. Aí eu tive a sorte, né? E aí eu vou tomar bastante cuidado com as palavras aqui, porque a pandemia foi horrível, muita gente morreu, sem dúvida. né? Então vamos recortar o aspecto de negócio. Esse evento, ele acabou acelerando Sim. a visão que eu tive. Muitos negócios né? foram criados pela pandemia. Então assim, cara, mas como que faz para ter outra visão? Não sei, eu tô tentando ter mais uma. Tô nesse processo aí, desenhei em 2030, comecei a formatar outras coisas e tô amadurecendo. Então, ontem eu estava numa feira, conversando com gente, indo em evento. Eu fui para a NRF em Nova York. Vou agora para Las Vegas nessa feira da NAMA, né, que também teve esse evento. Tudo na intenção de coletar sinais do que está acontecendo e tentar formatar essa visão. Mas que hoje, que eu já tenho a cultura azeitada, eu já tenho o que eu quero para mim desenhado, assim... São vários processos que foram amadurecendo ao longo do tempo para conseguir enxergar, desenhar um objetivo claro. E aí, quando você tem isso, aí costurando com tudo que a gente está falando, a sua capacidade de gerar uma perspectiva para quem está trabalhando com você é muito alta. Sim. Porque você acredita naquilo e você faz aquilo no dia a dia. Então todo mundo que está com você fala, cara, é isso, acredito, vou para lá. E aí a empresa começa a crescer e aí começam a aparecer novas posições. E aí você começa a promover pessoas rapidamente. E aí as pessoas que entram vê que as pessoas estão sendo promovidas. E aí uma pessoa que já passou por 3 áreas diferentes, quando alguém entra, conversa com ela, fala, não, aqui realmente acontece. Então aquilo que você... era um plano, que alguém falou, se você está fazendo, eu acredito em você e tal, vira verdade... porque a pessoa entra na empresa e vê o histórico do que está acontecendo, né? Legal, legal. Dentro desse planejamento do B30, aqui a gente vai falar de números, mas como uma referência, né? Que você está projetando chegar a 1 bilhão. Nessa estratégia, você tem aí planejamentos para captar investidores ou talvez um IPO, certo? Que para fins de você atingir outros mercados, Estados Unidos, Colômbia, talvez México ou Europa, né? Você pensa nesse setor. E se imagina que tivesse investidores querendo um pedaço da M-Labs, como que você traria a cultura? Esse ponto seria um ponto que fragilizaria a cultura? Legal. Então, assim, hoje a gente não está buscando investidor, porque a empresa ela é geradora de caixa, mas uma coisa que eu aprendi é que, assim, em algum momento eu vou querer vender a empresa, né? Porque eu acredito muito no que o Flávio Augusto fala, que ou a empresa ela é herdada, ou ela é vendida, ou ela quebra, né? Uhum. Então, acho que o exercício de você preparar uma empresa para vender, ele é um exercício que traz saúde para sua empresa, né? Porque, assim, mesmo que você não queira vender, você cuida, né? Os mecanismos que você faz para que isso aconteça, você mantém ela saudável. Então, eu estou sempre aberto a conversar com fundos, enfim. Então, eu exercito isso para entender boas práticas de governança, para entender como que esse jogo funciona, para talvez daqui a 5 anos, sei lá, pode ser que surja alguma oferta, né? Mas no meio do caminho irresistível também é um negócio, né? Uhum. É um negócio. Mas, então assim, não estou buscando. Aí a questão de como que o investidor interfere na cultura da empresa. Aí tem vários modelos de investimento, né? Então, por exemplo, voltando um pouco para a questão da minha história com a M-Labs. Eu não fundei a M-Labs, eu fundei a Mercúrio Automação, e aí eu bati lá na porta da M-Labs e falei assim, cara, eu tenho essa ideia e eu acho que tem pouco risco para vocês, mas se der certo,
a gente pode ganhar bastante dinheiro junto. Foi o primeiro investimento que eu recebi, porque foi um PowerPoint que eu desenhei lá, eles acreditaram na minha ideia e eles deram um cheque de 200 e pouco, né? Assim, teve as condições que eu fiz para diminuir o risco, eles pagavam 7 por mês, que era para que a gente conseguisse cumprir um cronograma. Então, pô, 200 mil parece muita coisa. 7 mil por mês já ficou bem mais, né, bem mais palatável, né? Então... e aí, o que aconteceu é que deu um match a nossa decisão ali para fechar esse negócio foi muito mais assim, quem são as pessoas, né? Porque a gente viu assim, cara, eu tinha 13 projetos, agora já mudou tudo, então eu não sei se eu vou estar fabricando helicóptero daqui a 2 anos. Mas a questão não é o que eu vou estar fazendo, mas é com quem eu estarei fazendo. E aí, pouco tempo depois, por um acaso, eu li o livro do Jim Collins, né, que chama Empresas Feitas para Vencer, não sei se vocês já leram, e ele fala exatamente isso, né? Você tem um ônibus, o que você faz? Você escolhe primeiro a direção do ônibus e depois vê que pessoas que você vai pôr para chegar lá, ou você escolhe quem você vai pôr no ônibus para depois juntos decidirem a direção, né? E ele traz justamente essa visão de quem você vai pôr para junto decidir a direção. Exatamente. E aí foi que deu certo, né? Então, assim, esse é um tipo de investimento, né? Só que tem investimento de private equity, por exemplo, que aí tem alguns interesses por trás de quem faz esse investimento, que é de comprar e sair. Tem o investimento de uma corporação que quer comprar e... um concorrente meu foi comprado por uma empresa israelense, né? E por um acaso eu encontrei eles na feira e tudo. E aí ele estava comentando um pouco do que mudou no dia a dia dele. E a principal mudança é que agora ele tem regras e situações que quando ele não tinha esse investidor, ele não precisava se preocupar. Não quer dizer que é bom ou que é ruim, é só uma característica do negócio. Por isso que é importante entender, lembra, né? O planejamento estratégico ele começa pelo empreendedor. O que o empreendedor quer do negócio? E a partir disso vão ter perfis de investidores que fazem mais ou menos sentido. Né? Você quer sair do negócio, aí talvez o investidor compra tudo. Né? Não, eu quero alguém. Então o que a gente está fazendo hoje? Na verdade, eu estou procurando empresas que tenham relação com o nosso nicho para entrar como investidor. Então, empresas que a gente pode acelerar, que a gente tem sinergia, e aí é uma outra dinâmica, né? Exato. E aí vai depender, assim, a gente tá começando essa trajetória, tá tentando entender, aprender sobre isso, né? Para entender se a gente compra totalmente, compra tecnologia, ou se a gente investe na pessoa. Então, cada caso é um caso, mas o nosso timing, assim, o nosso momento, inclusive se você vê alguma sinergia aí com a MLabs, com o mercado de condomínio, aproveita aí, me procura. O processo seletivo está aberto, né? Será um prazer conversar e trabalhar. O processo seletivo é via cultura, né? Exato. Não, é isso. É o primeiro requisito. É isso. Ontem eu estava conversando com uma empresa potencial que a gente está... ontem ou anteontem, enfim... que a gente está tentando desenhar esse processo, né? E aí eu comecei a conversar lá com o CEO da empresa e tal. E eu falei, porra, gostei de você e tal, vai lá em Campinas, agora você tem que conhecer minha empresa. Ele falou, mas eu nem falei os números. Eu falei, cara, isso não importa agora. Isso não importa agora. Você já captou, né? Cara, é isso. Aí a hora que vê os números, de repente a empresa dele é 2 vezes maior que a minha, ótimo, mas a questão e eu acho que isso é interessante, que tem a ver com a questão de cultura e partnership, né? Sim, que é a outra palavra aí. Eu não quero ninguém para... Às vezes também alguns empreendedores, empresários que têm receio dessa questão de sociedade, investimento, eles enxergam assim, pô, eu tenho 100% do meu negócio e aí eu vou ter que dar 10% ou ceder 10% para alguém. Cara, eu não quero dividir nada do que eu tenho. Né? Não é questão de ser egoísta, é que o que eu tenho, eu conquistei. O que eu quero é dividir o que a gente pode criar junto. Exato. Né? Daqui pra frente. Né? Então assim, se eu tiver que juntar com você para dividir o que eu tenho, ou para dividir o que nós dois tem, cara, o movimento é errado. A questão é, será que nós dois juntos conseguimos criar um negócio que é 2, 3 vezes maior do que nós dois juntos e depois dividir isso que a gente traz a mais? Exato. Show, vamos fazer. Se você é maior, se você é menor, enfim, aí é outro ponto. É o partnership puro, né? Exatamente. Legal. Muito bom. Cara, a gente está indo para o final. Daria para montar uma mentoria aqui, né? Você tem um conhecimento muito abrangente, você fala com muito entusiasmo, né? Se é verdade, eu não sei, né? Mas que fala, mas que tem convicção na hora que fala. Convicção, né?
E por trás disso tem conhecimento, tem estudo, tem estratégia. Não é simplesmente o arriscar ser empreendedor, né? Então, assim, muitos outros empresários estão nos assistindo. E qual seria o seu conselho? Ou um mentor para elevar o nível daquela empresa que hoje, lógico, a gente não tem números, a gente não tem detalhes, mas um conselho básico seu que te ajudou muito e que poderia ajudar os outros empresários que estão nos ouvindo. Cara, já que a gente está falando de cultura, né, eu acho que o primeiro, assim, elevar, tô entendendo assim, elevar faturamento, né, fazer a empresa ficar maior ou elevar o quanto você ganha da empresa, né. Eu ficaria atento a 2 fatores, principalmente, né. O primeiro, e aí eu vou seguir Jim Collins, né, vamos começar pelas pessoas. Então, olha para as pessoas da sua empresa, olha para a cultura que a sua empresa tem, mas olha sem viés, olha com humildade, como se você estivesse visitando a sua empresa. Porque às vezes você conversa com alguém e o cara fala, não, lá é assim, é assado tal, e você vê que não é. Né? Então, olhe com honestidade para a sua empresa e entenda onde você está. E aí, veja se as pessoas que estão com você, se os processos que existem ali, se os comportamentos, se as coisas que o pessoal faz no dia a dia é o que você gostaria que acontecesse. E aí você cruza isso com onde você gostaria de estar. Porque aí é um primeiro plano, que é como eu saio desse ponto A para chegar no ponto B. E aí, assim, resumidamente, cultura. Quem você contrata, quem você demite, quem você promove. Para simplificar, assim, então, cara, vê aí quem você tem que demitir. E demite, não demora para demitir. Exato. Vê que tipo de pessoa que você tem que contratar para cuidar do seu processo seletivo e vê que pessoas que você tem que reconhecer, porque se você não reconhecer, ela desmotiva e sai, ou às vezes você reconhece pessoas erradas e você passa a mensagem errada para as outras pessoas. E aí com as pessoas certas, né? E aí não tem isso primeiro ou isso depois, às vezes é tudo junto. Eu gastaria bastante tempo, assim, eu acho que hoje o meu principal papel é pensar na direção e no modelo de negócio da empresa. A direção e o modelo de negócio. Acho que isso é matador, sabe? Esse insight, essa visão que eu falei que eu tive, essa informação privilegiada aí que eu tive em 2019 e que foi turbinada em 2020, muitas outras pessoas tiveram, né? E eu abria ela, inclusive, com outras pessoas que ignoravam, né, ou que tinham medo, né? Só que poucas pessoas foram ajustando o que tinha que ajustar e tendo a leitura do mercado, entendendo aonde tinha que investir em inovação para capturar de fato a oportunidade. E aí isso é começar a ter clareza sobre o seu modelo de negócio, se você quer buscar uma receita recorrente, que tipo de margem. Então só um dado, né? Quando a gente começou, eu vendia meu produto a preço de custo. Você venderia a preço de custo? Você teria uma empresa para vender a preço de custo? Não, né? A princípio não. Mas por que eu vendia a preço de custo? Porque eu tinha aprendido no mercado de vending machine que os maiores players de vending machine, eles começaram do zero, e aí foram empilhando, e que quando eles chegavam em um determinado momento, era muito doloroso trocar a tecnologia. Então, a tecnologia que eles começaram, eles só trocariam se realmente aquele cara não acompanhasse, não cumprisse, né? Um cronograma. Então eu vendia a preço de custo porque eu sabia que os caras que estavam começando em 2020 seriam os maiores players em 2025. E que o meu produto não estava bom na época. Só que eu conseguia vender por um preço que, como ele não conhecia do mercado, não sabia se ia dar certo, o que ele fazia? Cara, eu tenho esse aqui que custa 1.500 e esse aqui que custa 5.000. Não sei qual que é melhor, mas deixa eu pagar 1.500 para ver se o negócio dá certo. E aí, quando o negócio der certo, eu escolho qual tecnologia é mais adequada para o meu negócio. Sim. Só que quando chega nisso, aí eu já estou com 20 pontos de venda, e aí a minha tecnologia está avançando, está correndo, e aí essa troca fica complicada, porque eu estou preocupado em crescer, porque veio outras pessoas crescendo. Isso é modelo de negócio, isso é estratégia de negócio, né? Não é vender por vender, não é só, não, mas esse mês agora a gente tem que bater 3 milhões de faturamento. Por quê? Porque é 3 milhões, falaram que 3 milhões, aí o próximo é 3.100. Se não tem alguma coisa por trás, a minha sugestão é que você busque alguma coisa para dar contexto para isso, né? Porque as histórias que a gente conta, as histórias que a gente põe no nosso negócio, são o que nos aproximam da nossa visão e são o que mantém as pessoas com a perspectiva. E por conta delas terem perspectiva, elas se mantêm engajadas no processo.
Legal. Tem uma sugestão dele que ele não falou, tá? Que é estudar, que é planejar, que é ir pra cima. Isso é o porque ponto. isso é uma característica tua, cara, né? Desde que eu te conheço, né? Desde que a gente se conheceu. Eu lembro que quando a gente te convidou para o BGB, você participou e viu nossa dinâmica, né? A gente tava em 6 pessoas, né? Hoje a gente tem um campo fechado de golfe. E você lembra o que ele falou? Falou, puxa, isso aqui é muito legal. Nossa, vocês estão inventando uma coisa muito 10. Mas eu tenho um MBA, né? É uma pós-graduação na USP, né? Ele tem um mestrado, né? Eu lembro disso, um mestrado de empreendedorismo. Aí eu falei, cara, que legal. Ele falou, não, cara, E aí ele vai falando dos livros que ele leu, né? Eu fui na tua empresa. Sensacional. Isso aqui eu implantei de tal livro, isso aqui eu li tal coisa, isso aqui eu também mentoria com o Flávio Augusto. Você é um cara que busca muito. Além de você ser um cara muito inteligente, né? Que eu acho que é uma característica que a gente observa e vê em você. Você é muito generoso também. Então é uma coisa também que eu queria te falar aqui gravando. Eu acho que você é um cara muito generoso. Obrigado. De ideias, você gosta de trocar. Te jogou golfe aquela vez, lembra? 6, 7 né? horas jogando. Depois a gente ficou no restaurante falando de negócio mais 2 ou 3 horas. A gente à parou na estrada, lembra? Tomou mais um café. Pra tomar um café pra terminar o papo de Exatamente, negócio. Exatamente. É muito legal. Assim. E disso a gente trouxe muito da sua... Não, o BGB tem muito toque teu, cara. Exato. Tem muita coisa que você cutucou a gente, que você falou. Então, acho que isso é uma característica, que é um conselho que você não deu, mas busque, né? Faça mentoria, busque pessoas. Agora a gente teve, né, com o Jacobelli, ele também falou, convive com pessoas que têm uma expansão ali, né, de conhecimento, uma pessoa que seja maior que você. Você fala do horizonte ali. Sim. Acho que é uma coisa que você segue, né? O teu networking. Sim, não, é isso aí mesmo, assim. Acho que o que eu faço mesmo no dia a dia... por que eu fechei lá a mentoria com o Flávio Augusto e não é barato, né? Se você olhar, teve amigos que eu falei assim, e falou, cara, mas peraí, é mais caro que o seu carro? Você pagou mais caro que o seu carro para ficar um ano lá com eles? Cara. Porque uma coisa é você ler o livro, outra coisa é você ver ele falando num vídeo, né? Outra coisa é você conviver por alguns dias com as pessoas, conversar, ter insight, delas, né? E o investimento no conhecimento ninguém tira de você. E esse lance da formatação de visão, né, eu acabei falando talvez de uma maneira mais indireta, tem a ver com quanto de informação, de conhecimento você conseguiu acumular. Exato. Então, se você não vai em feira, se você não lê livro, se você não conhece, não conversa com empresários e empreendedores que realizaram, isso você tem que tomar muito cuidado, né? Que realizaram aquilo que você quer realizar. Porque a empresa... e aí isso veio do mestrado também, do artigo que eu li, ela tem fases, né? Sim. E em geral o remédio de uma fase é o veneno da fase seguinte. Tipo assim, a minha empresa estava começando, qual que era a nossa principal característica? Agilidade e não ter processo. Por que eu vou ter processo? Se eu colocar um processo numa empresa de 2 pessoas, eu vou matar a empresa. Sim, sem dúvida. Então tem que tomar muito cuidado, até com as recomendações que a gente escuta, para você entender se é o momento da sua empresa. Às vezes não é. Às vezes você tem que fazer o contrafluxo, né? Tipo assim, por isso que até eu queria começar de uma maneira meio provocativa, que assim, cara, e aí, cultura ajuda a chegar em 100 milhões? Não ou não sei, né? Pô, peraí, mas lógico que ajuda, né? Sim. Mas tem que entender que você vai implantar uma cultura numa empresa de 5 pessoas, né? Assim, cara, a cultura começa a se formar, tem atitudes que você tem que colocar lá. Mas você vai parar para escrever um código de cultura? Será que é o momento? Você tem que vender, cara. Você tem que, né, tem correr que atrás ser operacional, né? Só que a hora que você tem 80 pessoas igual eu tenho lá na M-Labs, se você não escreveu um código de cultura, se você não treina, você se perde. As pessoas ficam desorientadas, né? E ao mesmo tempo... então, se eu faço o que funcionava lá com 3 pessoas, não funciona com 80. E o que funciona com 80 não funciona com 3. Então, ter essa consciência das fases da empresa e ir entendendo, conversando com alguém que passou. Então, cara, se eu for pedir conselho para alguém que ainda não passou pelos desafios que eu passei, porque eu converso com bastante gente, né? Eu tenho que ter a sobriedade de entender que eventualmente ele vai me dar um conselho que para ele é verdade e para ele funciona. Sim. Mas aí eu vou ter que colocar na minha realidade e falar assim, cara, realmente, acho que aquilo que ele falou, esse pedacinho aqui tá legal, mas isso aqui é porque ele não passou por isso e não funciona. A mesma coisa quando eu vou conversar com alguém que talvez está 10 vezes maior que eu. A pergunta certa não é assim, o que você faz, como eu chego no valuation de 1 bilhão?
né? Eu tenho que situar a pessoa assim, falar, cara, quando você estava lá faturando 25, 30, 40 milhões por mês, o que você fez que chegou até aqui? Porque o que você está fazendo hoje não é o que te trouxe até aqui. Exato. Então o que você fez lá? Né? Qual foi o desafio? O que funcionou, o que não funcionou? O que você faria diferente? E aí você tenta exercitar essas questões, né? Mas tudo isso, né? O que você trouxe mais explicitamente, cara, é estudo, né? Estudo. E várias formas de estudo, né? E você tem essa... o que eu mais gostei aqui, né? Do que a gente conversou, o que mais me chamou a atenção foi essa visão privilegiada, sabe? Que e existe uma fórmula para cada um, né? Eu acho que e dá o crédito ao Flávio Augusto, tá? Ele falou isso. Mas é muito legal isso, porque dá para perceber o quanto que você busca, né? Então essa busca te ajuda a criar esses estímulos e esses elementos. E o foda disso é que você só sabe depois que passou, né? Você fala, deu certo, né? Exato, porque, voltando à nossa conversa no início, você controla o esforço que você põe no processo. Você não controla o resultado, né? Por quê? Porque assim como eu dei sorte, eu poderia ter dado azar de alguma outra coisa e não tinha chegado até aqui, né? Se me deu o gancho, eu não iria fazer essa pergunta, mas eu vou, já que você está aqui, participou de todo esse... Sigo o teu perfil nas redes sociais. Cara, qual é a informação privilegiada ou suposta informação privilegiada para o futuro? Que eu sei que você sabe. Assista o próximo episódio. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima e saiba mais, né? Saiba mais. A gente vai montar um curso do BGB aqui, ó, né? Exato. Uma mentoria com Fidelis. Em breve. Informações privilegiadas, né? Cara, assim, na verdade eu tô nesse momento de descoberta. Eu tenho algumas hipóteses, sim, né? Mas o que acontece é que eu até depois de ter me aproximado mais lá do Flávio Augusto e visto a maneira como ele pensa para algumas coisas, eu tenho tentado pensar o meu negócio em ciclos, né? E eu acho que eu cheguei no final de um ciclo. O que eu quero dizer com isso? A estratégia que eu bolei lá em 2021, ela fez a gente crescer muito rápido e a gente continua crescendo, né? Só que se eu olho 5 anos para frente, as premissas não são mais válidas. Por quê? Eu cresci num mercado que estava em formação. Então, uma estratégia de marketing foi eu treinar, eu explicar para você o que é honest marketing, mercado em condomínio, porque aí você vai criar uma relação comigo e aí depois eu te vendo um sistema. Sim. Só que hoje todo mundo já sabe o que é, então talvez a pessoa já vai buscar o sistema direto. Hoje já tem muitos concorrentes eu já tenho muitos concorrentes. Uhum. Então tem mercados que eu posso explorar, que é tentar vender para alguém que está usando concorrente, tentar vender para mercados adjacentes. Então tem várias coisas acontecendo no mercado e eu estou tentando formatar qual que é essa visão para 2030. Eu já tenho uma direção em termos de estrutura, vamos dizer assim, que é essa visão dos clientes que eu comentei. Então a gente fez B30 4C. O que é 4C? Consolidação do nosso produto como um produto super aderente ao mercado e percebido pelos clientes. A comunicação disso para os clientes, ou seja, falando que a gente tem isso e que funciona, etc. e tal. Então, consolidação, comunicação, custo, né? Porque eu falei falei do faturamento foi crescendo e tal, né? Mas o nosso custo vem diminuindo. Sim. Então a empresa está crescendo e o custo diminuindo. Então a margem ela era 14%, foi para 28% e fechamos no passado com quase 50%, entre 45% e 50%, com redução de custo. Por quê? Porque é um objetivo. Ano passado foi o ano do custo. Sim. E aí todo mundo está buscando eficiência na empresa. Só que aquilo que eu estava falando eu não usei uma palavra que eu acho que ela é importante. Quando a gente fala de cultura, tem uma coisa que tem que ter, que é alinhamento de interesse. Tá? E aí eu vou voltar para explicar alinhamento de interesse para explicar a questão do custo. Então, comunicação, consolidação, custo e crescimento. Né? E aí, ano que vem é o ano da gente investir as estratégias de crescimento. E para que ano que vem a gente operacionalize o crescimento, eu estou trabalhando agora para achar a visão privilegiada, falar assim, pessoal, para lá, vamos pôr energia, né? Mas isso é que a gente vai fazer ano que vem.
que é alinhamento de interesse? Então eu falei assim, às vezes o funcionário ele acha que é só ficar tempo que ele cresce, né? E o patrão, né, o empreendedor, ele não dá os incentivos corretos, né? Ou ele não é transparente, vende uma ideia que ele não executa no dia a dia. E aí eu vou dar um exemplo de ação de alinhamento de interesse que eu fiz na empresa. Eu queria diminuir custo. Agora, deixa eu perguntar para você. Você tem um salário de R$2.000, tá? Beleza. E aí eu chego para você e falo, Ale, você está usando esse software aí, só que a gente vai ter que usar um software mais barato que vai te dar mais trabalho. Beleza? Porque no final do dia eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero diminuir o custo, Sim. Então eu quero ganhar mais dinheiro. Beleza? Conto com o seu comprometimento. Então vamos pensar nos cenários. Os cenários eu diminuí o custo, ganhei mais dinheiro. Então você continua ganhando 2.000 e eu estou ganhando alguns milhões. Ou não diminuiu o custo, você continua ganhando 2.000 e eu continuo ganhando a mesma coisa. Ou piorou o custo, você continua ganhando 2.000 e eu estou ganhando menos. Não está alinhado, entendeu? O interesse tem que ser, não pode ser o seu esforço, meu ganho só. Tem que ser o nosso esforço, o nosso ganho. Um dos dois deixou a peteca cair, todo mundo se fode, né? Então eu criei um programa de bônus que a gente distribui um percentual do caixa. Então todo mês eu falo, pessoal, a empresa gerou X de caixa, aí tem lá de 5% a 12% do caixa a gente vai distribuir. Isso foi ano passado, agora vai até 15% esse ano. Então, gerou X% do faturamento de caixa, eu vou distribuir 5% do caixa. Melhorou a eficiência, eu distribuo 6%. Então, além de eu distribuir mais porque gerou mais caixa, eu aumento o percentual do quanto eu vou distribuir. Cara, o pessoal começou a se estapear. Porque, por exemplo, incrível. O pessoal começou a se estapear porque assim, não, cara, mas você está comprando tal coisa. Peraí, mas vamos reduzir custo daqui. Todo mundo começou a trazer o bônus virou tema da empresa. Sim. Né? E aí tem a ver com essas ferramentas que você põe para que hoje a preocupação com o custo faz parte da cultura da minha empresa. Mas não é porque eu escrevi num papel bonito o custo e pus na parede. É porque eu fui criando mecanismos e comunicando isso e realizando de fato. Então, eu não fiquei lá, mas esse ano eu vou distribuir isso aqui pro pessoal, cara. É isso aí, cara. Porque pensa no quanto você está ganhando porque você está distribuindo. Então, eu quero pagar 10 milhões de bônus, cara. Exatamente. Com certeza. Se eu pagar 10 milhões de bônus, cara, quanto que eu vou estar ganhando, entendeu? Então, é isso, né? Mas essa é outra característica tua, né, da tua empresa, que é a questão de informação. Né? Como que você tem... Tudo tem dado, né? A comunicação, né? Não, os dados da empresa dele... Né? Eu lembro que a gente estava conversando na tua sala lá, você falou assim, Ale, eu não tomo decisão, não acho aqui, né? Aqui, você tá achando, me traga os dados disso. E tudo tem dado, né? Todo o setor dele a gente tem lá, tem os indicadores. E o quanto é importante isso para as empresas, né? E tem quantas empresas têm, às vezes, os dados e não geram uma informação e não tomam decisão, quanto muitas vezes não conseguem nem acessar dados. Né? E acho que mais importante que isso, né? Além da gente ter os indicadores e os dados, todos que a gente tem, eles são compartilhados e usados no dia a dia. Ou seja, se a gente tem um dado que não está sendo usado, joga fora. Toda segunda a gente faz uma reunião, não lembro se vocês foram nessa reunião. Eu fui na de sexta. Na de sexta. Também. Que é o pão com linguiça. Pão com linguiça, isso aí. Na segunda a gente faz a reunião que era B25, né? É uma atualização do projeto e aí agora é B30 porque mudou o projeto. Sim. É B30 4C. Então, nessa reunião de segunda, cada área vai lá, abre o dashboard da área. O dashboard é o dedo duro, né? Então tá falando assim, cara, a eficiência da produção caiu aqui em 20%. E aí tá lá o líder da produção explicando por que caiu e que plano de ação que ele fez para reverter aquilo. Né? Então, o legal de ter dado é isso, é que você consegue ter um apoio, ter a visão do que está acontecendo, né? Antes de acontecer. Né? É também um tipo de informação privilegiada, mas é uma informação privilegiada operacional. Quando você vê uma curva descolando, você fala, cara, vai dar merda. Ou a gente resolve isso aqui, ou daqui vai dar merda. Legal. Então, que baita conteúdo, cara. Muito obrigado por isso. Mas não menos tão importante, a gente vai para a última fase do nosso podcast, que é o Scrum empresarial.
Então, mas antes de começarmos, o Ale vai trazer, vai conduzir. Esse cara aqui vai estar conosco no próximo evento. Então, se você está ouvindo aí, já curtiu tudo que ele falou, ele vai abrir a caixa preta, vai falar mais de cultura na veia, como ele implementou isso no próximo evento do BGB Collab. Então, se inscreva algum canto aqui das nossas redes sociais, você vai ter acesso para fazer a sua inscrição. E Ale, vamos para a parte da cereja do bolo que a gente chama, né? Que é o Scramble Empresarial. Então, explica... Bom, o Scrum Empresarial, ele acontece no BGB, no Collab. Então, o Collab é um evento para empresários que a maior parte não joga golfe hoje, 90%, né, das pessoas, dos empresários e empresárias que visitam a gente não jogam golfe. Então, a gente joga um golfe colaborativo no campo, que é chamado de Scramble, ou seja, é o jogo da melhor bola. Então, todo mundo bate a bola, escolhe a melhor bola e a partir dali tem a próxima tacada. E a gente leva para a noite também isso. Então, as pessoas colocam um problema na mesa, aquele grupo que jogou no campo senta na mesma mesa e definem ali um problema a ser trabalhado. E aí o grupo ajuda a resolver. Essa é a cereja do bolo, né? Essa é a cereja do bolo. E a gente está trazendo aqui também para o podcast. Só que a gente não está trazendo o dono do problema, né? Então tem um problema... Aliás, tem 2 problemas que foram trazidos por membros nossos do próprio BGB. Que um é como lidar com a geração Z dentro da cultura da empresa. E o outro é como elevar a frequência de todo o time para uma mentalidade vencedora e defensora da marca. Então, como que a gente vai trabalhar aqui? Lá no BGB Collab, a gente utiliza o Action Learning como um método, né? Um modelo de desenvolvimento, de resolução de problemas importantes e urgentes. Um método que muitas empresas estão usando no mundo todo. Aqui a gente não tem esse tempo e também a pessoa não está aqui, então a gente faz em 2 etapas, né? Então, a gente, em cima disso, a gente traz algumas perguntas que a gente faria para essas pessoas e depois pitaco, tá? Qual que é o pitaco que a gente dá nessas 2 questões? Então, vou repetir. Como lidar com a geração Z dentro da cultura da empresa? E segundo, como elevar a frequência de todo o time para uma mentalidade vencedora e defensora da marca? Tá? Então, no máximo, aí 2 perguntas que a gente gera aqui cada um, para que eles assistam aí e depois 2 ou um pitaco, né? Quer começar? Não, por favor. Pode começar. Depois da tua mentoria eu vou... É a mesma pergunta. É a mesma pergunta. Conduz sozinho, né? Assim, eu tenho bastante gente da geração Z lá. E eu acho que a coisa também se comunica com no fundo, eu acho que é o mesmo problema, né? Eu não lembro de quem que eu ouvi isso, mas eu acho que uma pergunta bem relevante, assim, a questão não é como motivar as pessoas, né? Ou como lidar com a geração Z. Acho que uma pergunta será que você está contratando pessoas motivadas e será que você não está desmotivando as pessoas? Né? Porque são 2 coisas, assim... Cara, contratar pessoa desmotivada é complicado, certo? Né? Então, beleza. Então, assumindo que você fez um papel bom na contratação, né, é muito provável que você tenha desmotivado ou você tenha contratado alguém desalinhado à sua empresa. Né? Então, acho que essa é uma reflexão importante. Porque eu tenho a impressão que quando a gente fala da geração Z... Eu acho que tratar isso de maneira sistêmica... Pô, eu tenho gente lá ontem a minha gerente de RH, ela me ligou querendo contratar um moleque de 17 anos. Né? E porque, cara, ela viu o fit cultural, falou, não, ele é daqui e tal, e a gente tem uma regra lá que não contrata menor de idade e não contrata ninguém para estágio que não possa... se eu decidir promover rápido, trabalhar 8 horas por dia. Né? E ela falou, não, eu acho que vale a pena, tem que trazer tal, porque ele está totalmente alinhado com a gente. Né? Então, cara, a princípio, talvez até seja de uma geração que se eu olho geração, eu falo assim, não, dessa geração eu não vou pegar. Né? Só que, então, eu acho que assim, exceto se você contrate 1.000, 2.000... Você tá dando pitaco. Qual é a então, pergunta? Desculpa. É a pergunta. Entendi. Então a pergunta é, será que você não está desmotivando as pessoas? Boa, tá vendo? A minha pergunta é, quais são as suas crenças em relação à geração Z? Exatamente. E tudo o tema que a gente está falando, você tem cultura na sua empresa para contratação de geração Z, Y, enfim, outros, né? Tá. Bom, pergunta, já vamos fazer multiproblemas, tá? Como elevar a frequência de todo o time para uma mentalidade vencedora e defensora da marca?
Pergunta. Qual que é a pergunta que você faria? Que ações que você... Que ritos que existem na sua empresa preocupados com isso? Sua comunicação é efetiva? Como é a sua comunicação? Como é a sua comunicação? Eu perguntaria assim, e a tua frequência, como é que tá? Também. Isso aí. A minha é muito particular com a sua. Boa. Pitaco. Pitaco da geração Z. Cara, é isso que eu falei, né? Acho que se você... Exceto se você contrate 1.000, 2.000 pessoas de uma vez, que aí eu acho que a dificuldade num processo seletivo ela é muito grande e você acaba tendo um comportamento de massa, né? E aí a preocupação com a geração, eu acho que ela faz bastante sentido, porque vem da massa ali, então a massa tem um comportamento, e aí não tem como, assim, você tem que mudar a sua cultura para que você absorva o maior número de pessoas possível, né? Então, eu acho que uma reflexão importante é se você está com a cultura que você gostaria de estar, né? E se o cenário é esse que você tem que contratar muitas pessoas, cara, é difícil movimentar a massa, né? Então aí é você que tem que se adaptar à massa, e aí eu refletiria que eventuais ajustes ou concessões você estaria disposto a fazer na sua cultura para que você trouxesse pessoas de outra geração. Agora, se o cenário é contratar uma ou duas ou três pessoas, que eu acho que é muito parecido com o meu, então eu acho que no geral eu tenho uma empresa que ela tem um ambiente agradável e tudo. Cara, mas não tem mimimi não, assim, é na lata. Eu falei que se a pessoa, o neném, né, que não quer nem trabalhar, nem, cara, não tem futuro woke. Não, né? não tem, feedback duro, é cobrança, aí. é conversa de adulto, sabe? Então, o que eu escuto falar da geração Z, eu acho que não entraria. Apesar de eu ter uma empresa leve, você olha lá no Instagram, parece tudo bacana, mas eu acho que no dia a dia não resistiria, né? Como algumas pessoas não resistem. Sim. Só que se você peneirar bem, você vai achar pessoas, né? Então, cuidado com as crenças limitantes, sabe? Tipo assim, isso é um problema da geração Z, então é isso aí, né? Cara, não, acho que revisa seu processo seletivo, né? Onde você está buscando as pessoas? Você está deixando claro o que você espera de quem vai entrar na sua empresa, né? Então, eu responderia de duas formas, pensando em contratações de muitas pessoas e contratação de poucas pessoas. Não, legal. O meu... Quer terminar? Não, porque assim, depois de um conselho desse, eu não consigo nem dizer o que eu tenho que dizer, entendeu? Mas assim, em breves palavras, estruturação de cultura, estruturação de frequência, canais objetivos e claros de comunicação, qual é a proposta daquela vaga e o tratamento igualitário sem saber se é geração Z, Y, whatever. É isso. Né? Meu pitaco é fortalecer teu RH. Acho que tem que fortalecer o RH. Como que seu RH está olhando para isso, ou quem cuida de pessoas está olhando para isso. Mapear, porque tem um mapeamento. É interessante mesmo ter um mapeamento de boomers, né, X, Y, Z, sabe? E ver a quantidade, porque isso é estratégia também. Né? E assim como eu trabalho com mapeamento comportamental, a gente tem a personalidade que ela está sadia, né? Ela está positiva porque ela está na luz dela, ou tem aquela personalidade que está na sombra, que está nos seus defeitos ali, não está nas suas qualidades. Então, geração Z também é a mesma coisa, né? Porque a crença parece que tudo que é de ruim da geração Z, ela é evidenciada e tem um... Então, de repente, também é um ponto de quem está também no poder dessa empresa, né? É um boomer, é um X, é um Y, é um Z. Então, como é que tá isso aqui? Daqui a pouco os alfas, né, betas estão aí também. Sim. Então, assim, quem é que está nesse poder e o quanto que eu tenho que me adaptar? Porque isso, para mim, puxa o poder de adaptação, né? Perfeito. Então, o quanto eu preciso me adaptar para trazer essa pessoa para a cultura e também deixar a geração Z participar dessa cultura. Porque é o futuro, né? Então, esse é meu pitaco aí. E o pitaco do... Pode dar mais um pitaco rapidinho? Claro. Como a gente pode ter pessoas em diferentes estágios, né, de empresa, então talvez alguém tenha um RH, então faz sentido, né, pedir apoio do RH e fazer essas implementações a partir do RH. Talvez alguém esteja começando, tem 10 pessoas, né? Então eu vou compartilhar duas coisas práticas que eu faço que vão ajudar bastante. A primeira é onde você vai pescar, né? O que eu quero dizer com isso? Principalmente quando eu estava começando na empresa,
eu ia nos colégios técnicos ou nas faculdades que tem um vestibular difícil para entrar, para eu tentar fazer a contratação. Por quê? E aí eu tive o privilégio de estudar na Unicamp, então a minha rede de relacionamento, ela sempre teve nesse meio, né? E aí eu conseguia conversar e pegar. Porque quem entrou num vestibular e concluiu um curso difícil, ele passou por um processo de resiliência, de objetivo, de disciplina. Então, você já filtrou muita parte do... Assim, uma coisa é você entrevistar... Uma pré-seleção já. Você já tem uma pré-seleção. Então, se você precisa contratar meia dúzia de pessoas, essa estratégia eu acho que funciona muito bem. Um filtro, né? Funcionou muito bem para mim e continua funcionando até hoje. Legal. O segundo ponto é, na entrevista, eu faço uma pergunta que eu acho muito chave, que é assim, qual que é a maior frustração que você já passou na vida? E ali eu capturo qual que é a maturidade da pessoa. Porque às vezes você vê que a frustração é alguma frustração rasa, né? Ou ela encara, sei lá, meu pai brigou comigo, né? E você, caralho, meu pai me dava sentada. E quando era grave era com o lado da fivela, né? Então assim, cara, isso, né? Quem passou aqui empreendendo na pandemia, né? Meu pai, né? E aí você tem um indicador de... Não quer dizer que você só vai contratar quem teve uma história triste, mas você sabe que quem passou por algum desafio e começa a perguntar como ela lidou com aquele desafio, você fala, cara, beleza, essa pessoa ela não vai entregar o jogo aqui no primeiro feedback difícil que eu der para ela, né? Então, assim, 2 dicas práticas que eu acho que são bem efetivas aí, seja com a geração Z ou qualquer uma, Exatamente. assumindo que, apesar de ter o comportamento geral da geração Z, você vai achar pessoas que talvez sejam outliers aí, né, no comportamento. Perfeito. Tá, Excelente. e como elevar a frequência para um time de uma mentalidade vencedora, vendedora e defensora da marca? É um pitaco rápido aí. O que é? Eu permaneço no mesmo. É cultura, estratégia, bom RH, Para mim, meu comunicação. pitaco assista o podcast. Assista o podcast. 2, 3 2, 3 vezes anote, né? Tem muita coisa aqui para isso, né? Eu acho que... Aqui, o podcast em si é um grande pitaco, uma sim, grande resposta para essa pergunta. Exatamente. Essa questão, né? Esse problema. E aí também para dar... assim, cultura, né? Mas também para dar uma dica prática... muitas vezes a gente fica tentando achar a resposta certa de algumas coisas, e aí agora eu acabei de estragar um pouco a questão do jogo, porque eu falei que dependendo da fase que está a sua empresa, ela vai ter, né, remédios diferentes. E isso não tem a ver com empresas que faturam 4 mil, não, tem empresa que fatura 4 mil e que enfrenta os mesmos problemas de uma empresa que fatura 40 milhões. Né? A questão é que existem fases, né, que você vai ter que adaptar e enxergar. E aí, cara, não tem jeito, né? Aí é o empreendedor que está à frente e tentativa e erro. Então, assim, que ações que você fez para tentar elevar a moral, a motivação e tal, e já testou e viu que no seu cenário funciona ou não funciona. Porque às vezes você está tentando buscar a resposta certa e não implementou nada. Então, minha sugestão é, cara, hoje a gente tem um conjunto de ritos, né? A gente tem lá o pão com linguiça, tem o prêmio do Cultura na Veia, de todo mundo que ganha o Cultura na Veia, a gente tem um prêmio que vai agora para Las Vegas com a gente. Legal. Então, assim, tem tanta coisa, né? Tem o B30, tem tanta coisa. Que eleva. Só que, como que isso foi construído? Não foi um dia que eu sentei lá e falei, ó, vai ser assim, né? Foi vou dar... Como que nasceu o Cultura na Veia? Teve um dia das mulheres que eu falei, cara, eu não quero dar bombom para as mulheres. Puta, todo mundo dá bombom, flor, cara. Não é possível que a gente não consegue ser mais criativo que isso. E aí eu sempre penso assim, que ação que eu posso fazer que fortalece e comunica a minha cultura? E aí surgiu a ideia da gente premiar as mulheres que melhor representam os nossos valores. E aí o pessoal ia fazer uma votação e a gente ia escolher ali as 4 mulheres que representavam profissionalismo, espírito de equipe, criatividade e iniciativa, né? E foi tão legal essa dinâmica que depois a gente falou, cara, vamos repetir isso, só que aí ao invés de ser 4, a gente vai pôr um só, vai abrir para todo mundo e a gente vai trabalhar tal valor. Ao ponto que hoje isso virou um projeto mensal em que as pessoas se engajam para trazer resultado prático em um período de um mês. Que legal. Né? Então, assim, muito bom. Mas tentativa e erro, entendeu? Se eu fosse desenhar 2, 3 anos atrás, quando a gente começou esse projeto,
eu nunca ia desenhar o que a gente faz hoje. E talvez se você tentar copiar para sua empresa, não vai funcionar. Sim. Então, é isso, né? Assistir o podcast, mas... Exato. E a questão da frequência de como você está, porque precisa estar junto disso, Sim, né? lógico. Você precisa estar com a tua frequência alta para você Sim. também trazer. A liderança puxa isso, né? Uma frequência alta de liderança puxa que as pessoas elevem também, Sim, né? meu papel é motivar a equipe, né? Assim, puxar. agora, se eu estiver desmotivado, o que eu vou fazer? Exatamente. Poxa, enfim, estamos chegando ao final. Antes de concluirmos... Eu quero saber se eu consegui romper uma regra que dá 1 hora. Passou, né? Estourou. Não, já que foi. bom, então tô contente. Por mim, eu ficaria mais 2, 3. Explodiu. É com o Bruno aqui com o podcast. O maior, vai conversar aqui. o maior podcast que eu Deve já ter ouvi... acendido várias luzes assim, ó. Tipo, para. O maior podcast que eu já ouvi foi um do G4 com o Ike Batista. Deu quase 4 horas, 3 horas e meia. Mas o que ele trouxe... Do Extremos, né? Do Extremos. Do Vox Pop... Com o Thales Gomes. Foi contar, é verdade. O que ele trouxe de insights, então, assim, por nós aqui, a gente poderia ir muito longo ainda. Nossa, a gente podia bater esse recorde, eu daria pra bater fácil. Meu amigo, é o seguinte, nós temos aqui, como você olha a sua perspectiva no mundo corporativo ou empresarial, que a gente faz uma comparação com o golfe. Então, qual foi o seu roleão, ou seja, aquela tacada inesquecível dentro do mundo dos negócios, e qual foi o seu airshot ou seu double par, que é, poxa, aquela tacada que eu errei, tentei, não deu certo. Você escolhe se você quer o double par. Double par, para quem não conhece, é o buraco... Você dobra a quantidade de que o buraco pede no campo de golfe. Então, se é um par 3, você faz em 6 tacadas. O airshot é quando você tenta acertar a bolinha e só acerta e o não vácuo. acerta a bolinha. Então, você escolhe, mas também qual que é teu hole one, né? Ou seja, quando você acerta de primeira. Legal. Cara, airshot tem um monte, né? Então, assim... Não, o principal, assim. Quando, assim, de errar... Cara, eu vou falar que foi um dos... Lá no comecinho da empresa, assim, né? A gente achou que... Quando eu comecei a empreender... Então, eu sempre tive essa característica de desenhar, projetar e tal, e aí ir refinando, né? Então, nosso primeiro desenho era uma telemetria, né? Que é um equipamento que coleta informações de uma máquina para jogar de um jeito que alguém consiga entender, né? Para tentar falar de um jeito mais simples, né? E a gente tinha desenvolvido esse equipamento para máquina de café e assim, começando ali a relação com a MLabs e tal, aí eu fui num cliente, o cliente falou, cara, se tiver esse negócio aqui, nossa, eu vou contratar a rodo, né? A gente achou que, cara, o primeiro produto a gente já vai estourar. Aí a gente fez uma conta lá, se a gente cobrasse R$100 por mês, vezes tantos clientes que a MLabs tinha na época lá, já tinha zerado a vida ali, né? E aí a gente pôs energia, desenvolveu um negócio e micou, né? O cara que falou que ia comprar, ele ficou chorando o preço, não comprou. O restante das pessoas também não queriam pagar. E aí foi que eu tomei o soco na cara do plano de negócio, né? Mas tiveram muitos desses, né? Sim. Tiveram muitos desses. Só para lembrar de um que, assim, na planilha deu tudo certo. Na vida real. Na vida real, né? Deu tudo errado. Cara, agora, Hole One... eu acho que... É a visão privilegiada, eu acho. Sem dúvida. Mas assim, eu acho que sim, a visão privilegiada ela estava lá, tá? Mas eu acho que não foi a visão privilegiada, foi a atitude que eu tive, isso, tá? Porque em 2020, quando veio a pandemia, então eu tive essa visão e comecei a formatar isso, né? E aí eu fiz um plano e apresentei para os meus sócios e falei assim... cara, esse plano é o plano que eu acredito que a gente tem que executar para reverter, né, a situação do Covid aqui e tal, né? Uhum. E éramos na época em 5 sócios, eu e o Marcelo que fundamos a Mercúrio e depois a gente fez uma fusão com a MLabs e os 3 sócios da MLabs que eram Caio, Wilton e Paulo, né, que são meus amigos e tenho relação com eles até hoje. E na época a gente fez a fusão e eles 3 eles não queriam entrar nesse projeto. Porque eles já tinham um histórico desde 2011 de tentativas que, cara, deram na água, de alguns airshots, né? Sim. Aí eles falaram, cara, eu não tô com saco para mais um airshot, né? Assim, tentando traduzir pra galera. E aí foi o momento que eu falei assim, eu chamei o Marcelo e falei, cara, eu vou propor para eles que a gente quer executar o plano, e que se der certo o plano, a nossa participação tem que aumentar, porque a gente está assumindo todo o risco de execução do plano.
só que se der errado a gente também está de acordo com diminuir. Agora, como a empresa não vale nada hoje mesmo, ter 50% ou 40% é a mesma coisa. Agora, vivenciar a oportunidade, talvez ter 80% de um negócio muito maior, e nesse momento eu escrevi um plano de 4 anos, o Marcelo deu ok, falou, cara, vamos, né? Deu um puta frio na barriga, um puta medo, apresentei para eles, eles falaram, cara, se você topar a operação, a gente sai da operação, tá fechado, né? E a gente executou esse plano de 4 anos em 10 meses. E aí foi assim que a gente, eu e o Marcelo, acabamos, né, ficando donos de 80% da M-Labs, né, da fusão, mas de agora de uma empresa bem maior, porque ela já começou a crescer. Sim. E em 2023 a gente comprou a parte dos sócios fundadores. Que legal. Então, assim, eu diria que a coragem de ter assumido esse risco, porque uma coisa é contar que eu tive a visão hoje e as coisas deram certo, né? Exato. Outra coisa é quando você está no momento ali que você fala assim, cara, eu vou arriscar o pouquinho que eu tenho aqui, que não era muito, mas, cara, você podia contar que a pandemia, ninguém sabia se a pandemia ia acabar, em que momento que ia acabar e tal, mas poderia acabar, ao que tudo indicava, em algum momento ia acabar, senão todo mundo ia morrer, né? Então tinha que acabar. Calculado também, exatamente, cara, entre, né, todo mundo morrer e talvez dar certo aqui, né? Então acho que ter a coragem e assumir isso foi com certeza um grande roll-on. Sensacional. Tá com o brinde aí do nosso... Sim. Isso aqui é um presente pra você, ó. Assista o jogo daqui a pouquinho, ó. A gente tá fechando aqui, esse aqui você guarda. Batemos o recorde hoje. E tá levando um recorde nosso. Recorde. Tá aqui. Legal. Pra posterioridade. Pro futuro do bom golfe. Joga no sábado com isso aí. Daqui a 5 anos, quando vocês estiverem falando lá da visão privilegiada do BGB, essa bolinha aqui vai valer muita grana. Vai valer 100 milhões. Então a bolinha do episódio de 100 milhões de valuation tá aqui, pessoal. Como construir uma bolinha de golfe de 100 milhões. Exatamente. E fazer leilão com isso. Bom, sabe o que vai rolar aqui? Cara, vocês não me explicaram aqui. Exatamente. Você não conhece esse cenário. Bom, igual o nosso Scramble, que você já conhece muito do BGB, já é de longa data, né, do BGB. Então a gente trabalha como se fosse o campo aqui. Então temos 3 chances cada um. E temos uma meta, vamos abrir para ele os nossos resultados. Primeiro podcast, 1 ponto. De 9 tentativas. Segundo podcast... 0 pontos. Então, assim, o que a gente fizer hoje vai estar bonito, eu acho, viu? Esse é o terceiro. Entendi. Então, o que a gente faz agora? A nossa meta é 4, né? 4 encaçapadas ali. Qual que você acha que a gente deve fazer? Dobrar a meta, diminuir a meta, manter a meta? Cara, acho que tem que manter, né? Manter? Já falando aqui sobre... Pelo menos... Manter a meta de 0? Não, a meta é 4, né? A meta é 4, tem que manter, pelo menos manter. Eu diria o seguinte, temos que comemorar se fizermos mais que 1, mas nosso objetivo tem que chegar em 4. Fechou. Bom, então daqui vale 1 ponto o buraco menor ali vale 2 pontos, tá? Ah, entendi. Então são 4 pontos. São 4 pontos. Entendi. Né? Beleza. E cada um de nós bate 3 vezes. Bate 3 vezes. 3 tacadas aí. Sem treino. Sem treino porque você já é de longa data, né? Já joga golfe. Já faz uns... Tá bom? Vamos lá, Bru. Bora lá. Vai lá. Ou não, né? Ou não. Aê, moleque! Aí, ó, já superamos. Já superamos a marca histórica. Beleza. Vai. Já temos 2 pontos. Opa! Parabéns. Atrapalha se eu passar aqui na frente? Não. Não. Isso aí. Opa! Essa foi perto, hein? Fidelis, o nosso recorde está na sua mão, mas é sem pressão. Opa! Foi. E o Fidelis vai pra cima, vai só pra cima, agressivo. Poder de 2 pontos. Foi. Boa. Eu já consegui valeu. pontos. Não atingimos a meta, mas recorde. Evoluímos. Fidelis, Leandro, todo mundo tem um carinho por você. Então, assim, obrigado por estar conosco. Ale, muito obrigado. Obrigado, Bru. Você que ficou com a gente aqui até esse momento, de coração, muito obrigado. Compartilhe esse conteúdo incrível que nós recebemos aqui hoje.
curta e compartilhe novamente os nossos conteúdos e te esperamos no próximo BGB Podcast. Um abraço para você, fique com Deus.